começo a enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Esse texto falou muito ao meu coração, muito. Abrindo mão de tudo. Abrindo mão de tudo. A Bíblia diz que Esdras, nesse exato momento, ele estava recebendo algumas informações. Recebia então, dentre as informações, que o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras. Ou seja, houve naquele momento, a partir daquele momento, o conhecimento a Esdras de que o povo de Deus havia se misturado com outros povos. O povo de Deus havia se contaminado com outros povos. E aquilo ali então entristeceu Esdras. Entristeceu o seu coração. O interessante aqui, amado e amada do Senhor, é que não era uma questão de preconceito racial. Não. Era uma questão, sim, de 100% de uma visualização no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, existia, então, uma necessidade. E a necessidade era que pudessem, então, obedecer aquilo que era um mandamento. Aquilo que estava representado lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo de número 7, versículo 3 e 4. Era algo abominável. O Senhor então indica que o seu povo deveria de ser um povo separado. Um povo separado, e por ser separado, deveria então de seguir a isso aí. E num determinado momento, então, esse mesmo povo se corrompeu. Se corrompeu de que forma, pastor Alexandre? Os homens então arrumaram mulheres locais, mulheres em outras terras, e com essas mulheres então coabitaram, tiveram filhos, formaram então uma família. E Esdras, quando recebe essa notícia, aquilo o deixa muito triste. Muito triste, porque o povo havia esquecido de algumas coisas que Deus havia pré-determinado para eles. Eles haviam se corrompido. Presta atenção. Eu anotei algo aqui que eu preciso compartilhar com você, que diz o seguinte: se o povo fosse insensível, como foi insensível Israel, para obedecer a Deus naquilo que era de extrema e suma importância, naquilo que era uma prática para manter a santidade no meio da família, no meio deles, se esse mesmo povo de Israel teve uma facilidade muito grande para desobedecer a Deus, quanto mais para se contaminar aos costumes das suas mulheres locais. Existem pessoas, amado, e aí eu falo de família, que às vezes entram no jugo desigual. Às vezes você escuta vidas que chegam até você e diz: pastor, olha, eu preciso, eu quero, eu desejo, eu anseio em ter alguém do meu lado.
Eu anseio em ter alguém próximo de mim. Eu anseio, minha alma anseia. E às vezes faz uma escolha errada, amado e amada. E essa escolha, às vezes a pessoa está dentro da igreja e vai escolher uma lá fora, no mundo, achando que possivelmente através das tuas orações você vai conseguir conquistar essa pessoa para Cristo. E quando na verdade é muito mais fácil ser conquistado para os anseios e desejos do coração da pessoa do que trazê-la para dentro da igreja. E torna-se então um jugo desigual, mas que muitas das vezes é orientado, é avisado, é dito não vai, não faça. E parece que eu não sei porquê, que tudo aquilo que aprendemos, que é ensinado com tanto carinho, com tanto amor, na hora da prática, você joga tudo a perder e se deixa levar por uma palavra chamada emoção. Emoção. Há uma diferença entre paixão e amor. O amor, amado, é algo que tudo crê, tudo suporta. O amor não ufana, não se ensoberbece, não é ciumento. O amor, amado, é algo controlável, é algo sobre um domínio. E paixão não. Paixão mexe com a emoção, com os princípios básicos, e você acaba fazendo coisas que você sabe que não poderia fazer, ou coisas que você diga assim: eu nunca teria coragem de fazer. Isso aqui eu nunca faria na minha vida. E de repente vem uma paixão, e essa paixão, quando você se vê, você está completamente envolvido e tenta recuar e não consegue. E aqui esse povo se permitiu ser corrompido, mostrando para mim e para você que se eu não consigo ser fiel a Deus, não conseguirei ser fiel a homens. O povo se corrompe porque alguns valores são quebrados. O povo se corrompe porque ele não entende aquilo que Deus havia determinado e que era então para gerações e gerações e gerações. E você acha: não, até aqui, não, isso serviu até fulano, mas de mim em diante não serve mais. E a Bíblia diz então que Esdras, ele rasga suas vestes. Amados, eu quero mostrar para você que esse rasgar de vestes, você vai ver muitas das vezes em reis, quando queriam se humilhar, se esvaziar. A Bíblia diz que eles se rasgavam. A Bíblia diz que assim fez alguns reis, inclusive Davi. A Bíblia diz que Saul também procedeu dessa maneira. A Bíblia fala que o rei Acabe, um dos piores reis da história de Israel, também procedeu dessa maneira em determinado momento. A Bíblia diz que o rei, você lembra bem daquele texto de Naamã? Quando Naamã chega até o rei, Israel estava subjugado à Síria, com uma carta do rei da Síria. A Bíblia diz que o rei, ao ler aquela carta, diz assim: ele procura um pretexto para romper comigo. E a Bíblia diz que o rei rasga as suas vestes. E o profeta Eliseu, ele vira e diz: por que o rei rasgou as suas vestes? Manda que venha a mim. Aí ele rasgou porque chegou Naamã e recebeu uma informação que há profeta aqui em Samaria. Ah, é? Por que o rei rasgou as vestes? Manda que esse tal de Naamã venha até a mim, e ele saberás que há profeta em Israel. Sabe, meu querido e minha querida, esse momento de rasgar as vestes é um momento de humilhação. É um momento de que naquele momento a gente mostra: Senhor, eu não tenho ninguém além do Senhor. Você sabe por que Davi é considerado segundo o coração do Senhor? Em um dos seus pré-requisitos, Davi é considerado segundo o coração do Senhor, porque ele sabia que ele era vencedor, ele sabia que ele era um rei temente, ele sabia que ele era então um grande guerreiro, mas ele sabia que existia alguém acima dele que comandava todas as coisas. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor está no comando de tudo. Sem o Senhor eu não consigo nada, eu não sou ninguém. Esse momento então aqui, em que o rei rasga as suas vestes, é justamente a hora, amado, de que Esdras, ele rasga as suas vestes justamente na hora, ou
um comparativo com os reis quando se humilhava. Tu está entendendo até aí? Diz amém. A Bíblia diz que quando ele ouve essas coisas, ele rasga suas. Então eu, tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Atônito significa atordoado. Me assentei atordoado, sem saber o que fazer. Amados, para Esdras foi muito mais que humilhação vista aos olhos de Deus. Para Esdras existiu algo mais que tocou o Senhor. Os reis se humilhavam quando rasgavam suas vestes. Pastor, o diferencial é que Esdras raspa a sua cabeça e também a sua barba. É mais do que humilhação. Para Esdras, tudo aquilo que ele fez expressava, escuta o que eu quero falar, o ódio pelo pecado. Expressava a sua amargura. Vou mudar a palavra, pastor, a palavra ódio ficou pesada demais. A sua tristeza pelo pecado. Todos haviam se corrompido menos Esdras. Você sabia disso? Mas quando ele vai orar, ele se coloca no mesmo patamar do seu povo. E aquilo toca o coração de Deus. Em outras palavras, ele vira e diz: a minha família não pode terminar dessa maneira. Amado, se nós formos ver o contexto histórico disso aqui, é coisa tremenda. Esdras é chamado de remanescente. Esdras, ele é chamado como Neemias, daqueles em que o Senhor não permitiu que fossem aniquilados. Porque existem alguns povos que guerrearam a Deus que hoje na história não existem mais. O Senhor podia ter exterminado aquela geração, mas o Senhor ele permite que existam os remanescentes. Aqueles que o Senhor ainda há de olhar e há de dizer: mas ainda tem vocês aí que pode mudar a história. Sabe quando lá fora dizem que família não tem jeito, que o negócio mesmo é separar, mas ainda tem pessoas que acreditam nessa palavra chamada família. Ainda tem pessoas que dizem o seguinte: não, pastor, eu creio, vamos lá, eu acredito. Sabe, querido, eu não sei o que está acontecendo de um pequeno período para cá, mas parece que virou uma avalanche. Virou uma avalanche. Uma pessoa chorando em prantos virou para mim e disse: pastor, não suporto mais. E eu perguntei o que foi. E a pessoa vira e diz: pastor, a pior cena da minha vida foi a que eu presenciei. E eu perguntei: mas que cena que você presenciou? Pastor, meu marido, ele passou com uma pessoa, com uma amante. Ele passou com ela na minha frente, pastor. Aquilo acabou comigo. Aquilo está me remoendo, pastor. Aquilo está me fazendo em pedacinhos. E aí eu tive que falar assim: sabe, querida, sabe de uma coisa? Eu preciso falar algo contigo. Eu preciso dizer para você que eu, como antes de ser pastor, fiz a mesma coisa, e hoje estou aqui pregando o evangelho. Acredite no poder de uma palavra chamada de regeneração. Existe algo, amados, em mim e você que tem que ficar claro no meu íntimo e no teu. E a pessoa: pastor, o que eu faço? E eu disse: não desista da tua família. Não desista da tua família. Não desista, porque o Deus, o sobrenatural, Ele vai agir. E ela se aquietou, engoliu as suas lágrimas. Sabe, querido e querida, o Senhor quer ministrar sobre a família, preparando a mim e você para esse congresso.
A Bíblia diz lá no versículo 8: agora por breve momento se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para dar estabilidade ao seu santo lugar, para alumiar os olhos, ó Deus nosso, para nos dar um pouco de vida da nossa servidão, para nos deixar alguns. Você imagina se de repente você é o escolhido de Deus no meio da tua geração, para mudar a história da tua família? Você já imaginou se você é o eleito do Senhor, que o Senhor está dizendo assim: estou mantendo você de pé, porque a força do teu opositor é muito grande contra essa palavra chamada família, mas eu estou sustentando você de pé, porque enquanto tu está de pé, tu garante aos seus uma palavra chamada vitória. Deus está sustentando você de pé. Diz isso para a pessoa que está do teu lado, fala com ela: Deus está sustentando você de pé. Deus está sustentando você de pé. Quando ele rasga as vestes, é muito mais que humilhação. Os teólogos vão afirmar de forma concreta de que ele está triste com uma palavra chamada pecado. Mas, querido, ele não faz parte daquilo ali. Ele não fazia parte daquele pecado. Ele havia se separado. Ele podia ter dito: Senhor, todos pecaram menos eu, mas ele não, ele se inclui, porque os homens haviam então tido mulheres, e não só constituído mulheres, como constituído famílias fora do seu casamento, fora do seu povo. Aí entra a palavra família. E o interessante é que até os sacerdotes e levitas se corromperam. Sabe quem são os sacerdotes hoje? Os levitas. Todos haviam se corrompido. Todos. Famílias haviam sido dilaceradas. Os homens coabitaram com mulheres, tiveram filhos e constituíram uma família. Só que essa família que foi constituída não era dos propósitos de Deus. Tu está entendendo? Diz amém. Alguns falam muito de Sansão, mas Sansão tinha com ele algo de muito ruim. O tempo inteiro ele queria aquilo que não era para ele. Toca no teu irmão e na tua irmã e diz assim: o que é para você e ponto final. Vamos aprender a ser feliz com aquilo que é para a gente, porque o que é para você, não é o que é para mim. O que Deus está dando para você é para você. E tu precisa então acreditar nisso. Pastor, parece que o senhor está pregando só para casais. Não, estou pregando para filhos. Estou pregando aqui para pessoas aqui que estão representando a sua família, em dizer para você: você é um remanescente em meio a tudo isso aí. Não, Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos pelo poder. Sabe, querido, o que significa que o mundo vem e caminha para uma autodestruição, mas que eu e você estamos de pé como um remanescente, como alguém que o Senhor separou, como alguém que o Senhor permitiu para nos deixar alguns que escapem, para continuar profetizando e declarando sobre vitória. Hoje eu recebi um e-mail, e desse e-mail um amigo pessoal que havia assistido a pregação, a mensagem, o poder da decisão, e me passou um e-mail para poder declarar aquilo então que Deus falou com ele durante o momento que ele assistia. E amados,
Eu não sabia naquele meio o que fazer, porque a vontade era de realmente que permitir que as minhas lágrimas pudessem descer, mediante a tanta palavra ali, não que pudessem envaidecer um homem, mas que pudesse mostrar que existem pessoas, ou podem estar existindo pessoas, assistindo hoje essa mensagem, ou talvez na sua casa, que vai assistir daqui a um período, ou daqui a um ano, que esteja querendo então abrir mão da sua família, abrir mão daquilo que é mais importante que Deus te deu, e de repente Deus hoje está usando o pastor para dizer para você: não faça isso. O que Deus te deu é teu e ninguém pode destruir. Se você entende, igreja, dá um glória a Deus e dá uma salva de palmas ao Senhor. O versículo 7 ele se coloca junto. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, na mão dos reis e de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignominia, como hoje se vê. Ignominia significa desonrar. Ele vira e diz assim: eu faço parte desse povo que te desonrou, Senhor. Nós temos grande culpa, nisso aí. Nós temos grande culpa nisso. Sabe, irmãos, até o momento em que Esdras decide tomar uma decisão. Aquele lá no capítulo 10 que fala com ele, diz assim, para mim poder ganhar tempo, porque essa mensagem seria muito longa e eu não tenho tempo hoje. Quero poder terminar o culto máximo dentro do horário possível. O versículo 4 do capítulo 10 vai dizer assim: levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Ele tinha que tomar uma decisão. Se eu te levar ao versículo 2, lá no finalzinho dele, vai dizer assim: mas no tocante a isto, há esperança para Israel. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: nem tudo está perdido. A Bíblia diz aqui, amados, de que ele tinha que ter tomado uma decisão. Ele toma uma decisão, e essa decisão é importantíssima. Essa decisão fazia com que a nação de Israel pudesse voltar a ser uma nação compromissada com Deus. Ou seja, para que ele pudesse trazer uma palavra chamada restauração, ele precisava então tomar algumas decisões. E a decisão, e dentre as decisões que ele precisava tomar, querido e querida, era de que o povo pudesse abandonar então as suas mulheres, pudesse abandonar as suas famílias daquele lugar, pudesse abandonar os maridos, as crianças daquele povo, e pudesse então seguir aquilo que Deus havia determinado. Presta atenção, os homens haviam constituído famílias, mas não a família que Deus tinha para eles. E esses homens tinham que tomar a decisão mais duras da vida deles. Eles tinham que abdicar de tudo isso. Eles tinham que largar tudo isso. Eles tinham que abandonar todas aquelas famílias, mulheres e crianças. Eles tinham, e o interessante é que se tu ler esse texto todo, você vai reparar que ele diz o seguinte: olha, aquele que em 3 dias de Benjamim e de Judá não se juntarem comigo, aqueles que não se juntarem, esses serão deserdados. É interessante quando você estuda esse texto e você entende o porquê que ele diz que esses serão deserdados. Ele fala isso, amado, para mostrar que se um pai judeu teve uma mulher de uma outra terra, de um outro lugar, aquela criança não teria direito àquela terra de Israel. Aquela criança ficava então sem esse direito.
O que eu estou querendo dizer contigo, e o tema da mensagem diz: eu abro mão de tudo. Deus está querendo me chamar e te chamar a uma consciência, a dizer para mim e para você: será que tu seria capaz de abrir mão de algumas coisas que tu sabe que realmente não provém de Deus, para que pudesse se fazer na tua casa um local de comprometimento ou ligação com o alto? Será que eu e você seríamos capazes de abdicar de algumas coisas? Será que eu e você seríamos capazes? Porque, querido, isso aí, a Bíblia diz que se corrompeu todo mundo. Se corrompeu os sacerdotes que representavam o alto escalão. Hoje poderia se dizer pastores. Se corrompeu os levitas, aqueles então que cuidavam daquilo que era santo dentro do templo do Senhor, aqueles que podiam então habitar nos átrios, aqueles que cuidavam do santo lugar. Sabe, querido, o que Deus está falando para mim e para você é que aquilo que eu estou ministrando tanto serve para mim como pastor, quanto para você como ovelha. Será que seríamos capazes de dizer não àquilo que foi constituído e que Deus então abominou, e que está fora dos preceitos dele, em dizer não, em dizer: Senhor, eu não quero isso para mim, isso não serve para mim, isso não faz parte da minha vida. Sabe, querido e querida, existem pessoas que estão fantasiando em achar que de um lado ou do outro vai ser melhor, e o Senhor hoje está te chamando a consciência. Olha, eu determinei uma palavra chamada família para ti, e tu precisa honrar essa palavra. Tu precisa entender, tu precisa abrir mão de tudo, abrir mão dos seus prazeres, abrir mão da tua vontade, abrir mão dos seus desejos pessoais, abrir mão de tudo, porque o Senhor, Ele está aguardando isso de mim, de você. O Senhor está esperando de mim, de você, que eu possa abrir mão, sempre, o tempo todo, abrir mão, para que uma palavra chamada família venha sobressair. Pastor, mas eu já estou pensando até em família de uma outra maneira. Mas não é a família que Deus colocou nas tuas mãos? Toca na pessoa que está do teu lado e diz: Deus colocou uma família para você cuidar, e que através de você, Deus pode mudar a história dessa família. O Senhor vira e diz assim: olha, através de Esdras, olha, se não tomarem a posição, não se preocupem não. Vocês vão ser deserdados, vão estar fora do conceito de um nascido na terra que Deus havia dado e prometido. Vai sair, vai estar fora. Sabe, irmãos, quando eu faço a minha vontade, você faz a tua. É como se Deus dissesse assim: filho, desculpa, mas é santidade, e sem santificação ninguém verá a mim. E aí o Senhor tivesse que te botar à parte. Só que, como diz o texto, ainda havia esperança para Israel. Hoje, amado, essa esperança se chama Cristo Jesus, e que através dele nasce então uma palavra chamada graça. Existem pessoas se perdendo, existem famílias sendo destruídas, existem casamentos de anos e anos se corrompendo, porque entrou uma palavra chamada emoção no meio disso aí. E o que Deus quer de mim, de você, é que eu possa dizer: eu abro mão de tudo, menos da minha família. Que família é essa? A tua família espiritual que Deus colocou na tua vida, que é quando você está fraco, você vem nesse lugar e recebe aqui um apoio, recebe aqui um carinho. Eu abro mão de tudo, menos da minha família. E a tua família, aquilo que Deus te deu, e que é um presente de Deus para ti. E aí, querido, quando você entende isso, quando você toma essa atitude, o Senhor, Ele olha do alto e determina a tua vitória. Você sabe por que Esdras manda chamar a tribo de Judá? Você sabe por que ele manda chamar os remanescentes? Porque o povo do norte, do reino do norte, já haviam se corrompido. Presta atenção. Eles já haviam
perdido a sua identificação. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: tu tem uma identificação como crente. O reino do norte perdeu a identificação. O reino do norte perdeu a identificação pessoal. Já não tinha mais costumes daquele que foi nascido, daquele separado, daquele que foi circuncidado. Eles já não tinham mais os costumes. Perderam os costumes pessoais. E o pior que isso, perderam também a sua identidade espiritual. Existiam muitos deles, e eu não sei se tu sabe, mas eu vou precisar te dizer: existiam sacerdotes, existiam levitas que haviam se corrompido de uma tal maneira, que já estavam servindo aos deuses das suas esposas. Essa não é a família que Deus te deu. Essa não é a família que Ele tem para você. Dessa família você pode abrir mão. Dessa família você pode dizer: eu não quero, eu abro mão. Não é essa família que Deus te deu. E naquele momento, Esdras, o objetivo dele principal era que Judá, o reino do sul, não se corrompesse da mesma maneira. Então ele corre, porque ainda existia muitos remanescentes que não haviam se corrompido. E Deus hoje quer virar para uma instituição chamada família na unção ágape, representada por você, para dizer para você o seguinte: olha, e aí, tu vai se corromper ou tu vai se permitir? Tu vai se permitir se corromper ou tu vai levantar a mão para o Senhor e dizer: Senhor, eu não vou me misturar. Eu abro mão de tudo, menos da minha família. Repete comigo: eu abro mão. Dê-me toda a tua atenção, amado, porque quando você conversa aí, você atrapalha até a mensagem. Desculpa. Eu abro mão de tudo, mas não abro mão da minha família. E Satanás fica irado quando a gente fala de família. Irado. Para isso, nós já estamos orando para que esse congresso de família que começa amanhã seja algo que venha impactar e abençoar famílias. Aquele povo que havia se corrompido vira para Esdras e diz o seguinte: olha, nós vamos contigo. Nós vamos abandonar todos os costumes, mulheres e crianças. Nós vamos deixar tudo para trás, porque nós queremos uma aliança com esse Deus maravilhoso. Nós queremos uma aliança com Ele. Nós não vamos abrir mão dessa aliança. Sabe, meu irmão, hoje é noite de você declarar isso na tua família. Hoje é noite de você compreender que Deus está te dando uma oportunidade aí, de dizer para você: valoriza o que o Senhor te deu. Valoriza o que Ele colocou nas tuas mãos. Pastor, está tudo desmoronado. Então faz como Esdras. Seja hoje alguém convocado para restaurar o templo do Senhor. Ou então faz como Neemias. Seja alguém convocado para restaurar os muros. Sabe, querido, sabe por que Neemias ele sofre com aqueles muros derribados? Ele sofre porque o muro derribado era a vergonha de uma cidade. Existem muitas famílias que estão com muros derribados. Está tudo destruído, tudo acabado. E aí, amado, você olha e está tudo sobre vergonha, vivendo uma vida de vergonha. Mas Deus hoje está nesse lugar, dizendo para você: ei, qual vai ser a tua atitude? Porque se a tua atitude for igual à minha, você vai declarar: eu abro mão de tudo. Eu abro mão desses valores que não são valores de Deus. Eu abro mão dessa família que não era uma família que Deus me deu. Eu abro mão de tudo isso para poder fazer a vontade do meu Deus. Mas da família que Deus colocou no meu coração, dessa eu não vou abrir mão, porque esse é projeto de Deus, esse é propósito de Deus para a tua vida. Eu não sei como tu chegou aqui, eu não sei de que forma tu chegou, eu não sei se tu queria ouvir um pregador vir aqui e dizer: olha, eis que o Senhor está fazendo tudo novo. Olha, Deus vai colocar na tua vida algo novo. Eu já contei o testemunho aqui. Quando Deus usou alguém para minha esposa, Deus virou para ela e disse: olha, Deus vai te dar um novo marido e um novo homem, e tudo isso na mesma pessoa. Sabe, querido,
O meu Deus é um Deus de transformação. O meu Deus é um Deus de milagres. E eu estou aqui para ministrar na tua vida uma palavra chamada família e uma segunda chamada restauração. Eu não sei como tu chegou, como tu estás, mas se tu tiver fé, Deus hoje ele entra e determina: não abra mão da tua família. Não abra mão. Abra mão dos valores ruins, mas da tua família não abre mão não, querido. Porque ela é um projeto e um propósito de Deus. Repete comigo: a minha família nasceu no coração de Deus. A tua família nasceu no coração de Deus. Se você crê nisso, diz amém. Fecha teus olhos no teu lugar. Grandioso, amado e soberano Senhor, quando tratamos de famílias é uma batalha espiritual. E eu sinto essa batalha aqui hoje. Eu sinto esse peso dessa batalha, Senhor. Porque muitas das vezes chegamos à tua casa e queremos ouvir coisas agradáveis. E na verdade o Senhor sempre fala de maneira agradável, Senhor. E aí é uma necessidade da gente entender o que tu tem para nós e o que tu quer para nós, Senhor. Que pessoas aqui nesse lugar possam ter certeza de uma coisa: que aquilo que o Senhor deu, aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse, esse enlace matrimonial, Senhor, de que era um propósito teu. Difícil, Jesus, é dizer sim para aquilo que eu não quero. Difícil é abrir mão daquilo que me é prazeroso e que criou em mim um elo, um vínculo. Isso é difícil. Mas meu Deus, é disso que o Senhor se agrada. Porque alguns vão dizer que vivemos hoje num regime chamado graça, e que então viver na graça é muito mais fácil do que viver na lei. Quando na verdade o Senhor Jesus, Ele resume os 10 mandamentos mosaicos, quebrando a lei, transformando em 2. Ele diz que teríamos que, para servi-lo, aborreceríamos pai, mãe, irmão, e que teríamos que carregar a nossa cruz. Ele nos ensina a calcular o preço da torre, porque antes de casar tem que calcular o preço da torre. Ele nos ensina a calcular para que, uma vez que essa obra fique inacabada, que não venham aqueles que venham abrir a boca e dizer: olha lá, ele é daquele que começou e não terminou, olha lá, está só no alicerce. Então ele nos ensina a calcular o preço da torre. Pastor, a família, a minha família está desmoronada. Está desmoronada? Então hoje Deus está te chamando para colocar a mão na massa. Vamos lá, vamos virar massa nesse lugar. Vamos virar, porque o meu Deus é um Deus de restauração. Vamos lá, vamos pegar tijolos espirituais. Vamos começar aí. Vamos, os muros estão derribados, não se preocupa não. Nós vamos começar aí a colocar então esses muros da forma que tem que ser, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua família. E se tu crê nisso, dá um glória a Deus aí e ofereça para Deus a tua melhor salva de palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus. A tua família não tem preço. Qual é o preço que tem? O teu lar abençoado não tem preço. Não tem preço. Você pode até estar vivendo momentos difíceis, mas passa por cima deles, porque a tua família não tem preço. Não tem preço. Valorize. Valorize a tua família. Seja você filho, filha, mamãe, papai, valorize a sua família. Seja você esposa, esposo, valorize a sua família. É o que Deus tem para deixar para mim e para você.
os sacerdotes e os levitas também haviam se corrompido. Deixa eu falar algo para você. Está se vivendo um tempo onde sacerdotes têm também se corrompido. Sabe por quê? Que Deus não me permitiu, na posição pastoral, eu entendo algumas coisas e alguns valores do Senhor. Porque quando eu estava separado da minha esposa, o Senhor podia ter feito como muitos casais que vão para um segundo casamento e dão certo. Você entende isso? Diz amém. Eu conheço pessoas abençoadíssimas que se amam no segundo casamento. Você entende? Diz amém. Você está entendendo? Diz amém. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a abençoar a casa de Deus com o teu dízimo, com a tua oferta. Eu quero dizer para você, amados, que hoje eu não ia de coração. Eu queria terminar esse culto bem cedo, mas todas as vezes que eu falo de família aqui, o Senhor acaba me usando pela misericórdia. Amém? Chegou o momento de abençoarmos a casa de Deus com dízimos e ofertas, com uma oferta de amor, com a tua fidelidade. E os amados podem passar em nome de Jesus.